Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor sejam conosco nesse momento. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Hoje estaremos então expondo o versículo 17 ao versículo 31. Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 31. Todos acharam? Escute com fé a palavra de salvação do nosso Deus. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então, ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos clamar que o Senhor esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Senhor, nos ensina a vivermos segundo a Tua palavra, confiando inteiramente
na obra do teu Filho amado, confiando inteiramente na salvação proporcionada por Cristo Jesus. É no nome dele, Senhor, que nós oramos, clamando que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. O livro Peregrino, ele vai falar da história de um cristão que está caminhando rumo à cidade celestial. E nesse caminho há vários personagens. E durante esse caminho aparecem dois personagens que se chamam formalista e hipocrisia. O cristão estava com o livro na mão, seguindo os passos para chegar então à cidade celestial. E do nada aparecem esses dois homens. Pularam o muro e estavam já na frente dele no caminho. E o cristão olha e diz: olha, o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão pulando o caminho, vocês não passaram por lá. Como vocês irão chegar e entrar na cidade celestial? O cristão percebe que eles não estavam carregando o livro que tinha que se carregar nas mãos. Todo o equipamento que era para ele estar naquele caminho, eles não estavam prontos. Eles pularam o muro. E o cristão então vai confrontar: como é que vocês fazem isso? Eles então disseram: olha, é porque de onde nós viemos, essa é a forma tradicional de chegarmos na cidade celestial. E nesse diálogo com o cristão ele confronta o formalista e a hipocrisia, porque eles estão fazendo isso, porque eles não entraram pela porta estreita, porque eles não estão seguindo o caminho estreito. Ele falou: olha, não precisamos, nós estamos aqui da mesma forma que você está, não precisamos passar por essa porta, nós iremos então continuar. E nessa história o formalista estava representando justamente aqueles que somente seguem uma religiosidade exterior. Somente aquilo que o que importa é estar lá. Não como, nem o porquê, mas eu faço todas as formalidades religiosas. Sou da igreja desde a infância, eu já batizei, eu professei a fé, eu sei até decorar as perguntas do catecismo maior. Eu consigo responder tudo. Eu vou lá, eu estou lá na igreja todo domingo. Nunca faltei uma ceia na minha vida. Eu fiz tudo. E o hipócrita, a hipocrisia, é justamente aqueles que têm uma fé falsa. Estão seguindo o caminho por um caminho diferente daquele que é tomar a cruz e seguir a Cristo. Um fingimento sem sofrimento, com aparência de piedade, mas sem a substância da obra de Cristo. E esse texto, então, Cristo, ao ser questionado o que é necessário fazer para ter vida eterna, tem uma resposta de esperança para aqueles que acham que estão no caminho e vivem somente o formalismo religioso, ou vivem a hipocrisia religiosa. Cristo então se propõe a responder o que é preciso fazer, o que é preciso ter para herdar a vida eterna. Todo local que nós vamos entrar é preciso então um convite, uma liberação, um passaporte, um convite de casamento. O que é que eu preciso fazer para estar no reino de Deus, para estar com o Senhor? Nós veremos então nesta noite que o Senhor vai mostrar para que nós herdemos a vida eterna. Nós precisamos abandonar e deixar de confiar nas nossas obras, nas riquezas, e nos apegarmos às obras de Cristo e às recompensas celestiais. É isso que nós veremos
nesta noite. Para herdar a vida eterna, temos que largar toda a confiança em nossas obras e nas riquezas deste mundo e confiar em Cristo e nas riquezas celestiais. É isso que nós veremos então nesta noite. A primeira parte que nós veremos do versículo 17 ao versículo 20, nós veremos então a importância de abandonar a confiança na nossa própria justiça. No versículo 21 e no versículo 22, do versículo 17 ao versículo 22, nós veremos que devemos abandonar a confiança na nossa justiça. No versículo 23 ao 27, nós veremos então como nós devemos abandonar a confiança nas riquezas. E no versículo 28 ao versículo 31, nós vamos nos lembrar do compromisso com o Evangelho que nos dá a vida eterna, onde teremos recompensas vindas do próprio Deus. Então, meus irmãos, nós estamos em uma sequência aqui no livro de Marcos, e o texto no versículo 17, ele inicia dizendo o seguinte: e pondo-se a Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como bem sabemos, Cristo aqui está a caminho, indo em direção de Jerusalém, indo em direção à sua morte, ser traído, a sua cruz. E então, nesse caminho, alguém aborda a Cristo com atitude formal de adoração, uma atitude em que estava demonstrando submissão a Cristo, se ajoelhando perante Ele, chamando Ele de bom mestre, dizendo: olha, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Cristo, o bom mestre, estava caminhando em direção para Jerusalém, cumprindo o que ele tinha que fazer, demonstrando que a profecia que ele já falou algumas vezes e que veremos novamente na próxima semana, no versículo 32, onde ele vai novamente falar que ele vai subir para Jerusalém e que ele será entregue e que tudo aquilo que iria acontecer, ele estava indo de maneira voluntária. E essa pergunta, então, pode ser uma pergunta que você faça, uma pergunta que você tenha: o que é que eu devo fazer, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ela pode ser adquirida, obtida, eu posso perder a minha salvação? Será que do jeito que eu estou eu vou ter a vida eterna? Se eu morrer hoje eu vou para o céu? Como saber essas coisas? Como então eu posso entender essas coisas? Essa é a pergunta desse jovem que vivia dentro da religiosidade, que vivia uma vida moralmente ética, onde todos olhavam para esse jovem e dizia: esse aí é salvo, não duvido, ele tem a vida eterna. Era alguém que era zeloso quanto aos mandamentos, alguém que vivia a vida cristã, alguém que seguia a religiosidade dos seus dias. Ele olha para Cristo e a sua boca fala e chama Cristo de bom mestre. É tanto que Cristo, quando vai conversar com ele, Cristo fala: olha, no versículo 18, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Cristo está dizendo para ele: peraí, você está me chamando de Deus? Se somente Deus é bom, você está me chamando de bom? Você está dizendo que eu sou Deus? Você se ajoelhou, uma atitude de adoração. Você está vindo até mim, buscando a vida eterna, e você me chama assim? Você está reconhecendo que eu sou Deus? É isso mesmo que você está fazendo? Ele conhecia os mandamentos. O Senhor disse para ele: olha, você sabe os mandamentos.
Você sabe o que fazer. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém. Honra teu pai e tua mãe, a segunda tábua da lei. Você sabe os mandamentos, ele conhecia os mandamentos fáceis. Os mandamentos que poderiam ser escondidos de maneira externa. Um formalismo, uma hipocrisia, mas o coração dele como estava? A atitude externa desse jovem rico era de alguém que adorava o Senhor e vivia e o amava, se ajoelhando, chamando ele de bom mestre, dizendo o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna. Ele diz no versículo 20, mestre, eu tenho observado tudo isto desde a minha juventude. Eu tenho visto isso tudo desde a minha juventude. Mas todos aqueles que seguiam a Cristo já há um tempo, sabiam o teor da pregação de Cristo. Eu quero que você volte a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, para que você entenda um pouco o que é que Cristo fala desses mandamentos que ele seguiu, que ele explicou para esse jovem rico. Mateus capítulo 5, então, conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, onde Cristo ele sobe no monte, semelhante a Moisés, e começa a explicar a lei. Aí no versículo de número 17, Cristo ele diz assim, olha, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, eu vim para cumprir. E Cristo está demonstrando como ele cumpriu a lei. Do versículo 21 ao 26, ele vai falar sobre o homicídio. Ele fala, olha, o problema não é quando você tira a vida da outra pessoa, é quando no teu coração você matou o seu irmão. Veja o que diz no versículo 22 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Cristo está dizendo, olha, não é somente o que é externo, mas o que está no teu coração para o teu irmão. Você tem cumprido o não matarás de maneira perfeita? Você tem ódio contra o seu irmão? Você já falou, se irou no seu coração, proferiu algum insulto contra o seu irmão, chamou de tolo? No versículo 27 ao versículo 32, o sétimo mandamento, no versículo 28 vai dizer assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Ou seja, não é somente aquilo externo, mas é como o teu coração está. Se o teu coração está desejoso de uma mulher que não é tua, de um homem que não é teu, você já adulterou. Você tem cumprido de maneira perfeita o sétimo mandamento. Versículo número 34, sobre os juramentos. O Senhor diz, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Versículo 39, da vingança. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer te ferir a face direita, volta ali também. Versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Cristo estava mostrando no seu sermão e mostrando para esse jovem, e aqueles que seguiam a Cristo sabiam o que Cristo estava dizendo aqui. Quando ele fala não matarás, aqui no versículo 19 do capítulo 10 de Marcos,
Não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Cristo, ele não estava esperando uma religiosidade externa, uma capa de cristão e de piedade. Ele quer saber como está o teu coração. Ele quer saber como está a tua disposição para o servir. Meu irmão, eu não sondo corações. Cristo faz. Ele sonda. Ele sabe tudo o que se passa. Ele conhece todos os homens. E por isso não adianta vivermos uma religião de formalidade e hipocrisia, onde o Deus que nós servimos, Ele conhece todas as coisas, inclusive o que se passa no nosso coração. Talvez você tenha olhado para si e tenha dito: olha, eu tenho cumprido toda a lei. Eu não sou como esses aí fora. Eu não sou talvez como aquele irmão que faz isso ou que fala aquilo. Ou que anda assim ou que já fez isso. Eu tenho cumprido isso desde a minha juventude, eu tenho observado isto. Você ainda não entendeu a lei do Senhor. Você ainda não entendeu a santidade de Deus. Me diga uma coisa. Quando você começa a ver a história do apóstolo Paulo, e você vê todas as instruções que ele deu para a igreja, como ele viveu, você lê o livro de Atos, o tanto que ele sofreu pelo Evangelho, foi preso, espancado, sangrou. Você se acha mais santo do que Paulo? Você acha que você fez mais pelo Evangelho do que Paulo? Sabe o que é que Paulo diz dele mesmo? Eu, o pior dos pecadores. É porque, meus irmãos, a régua de santidade não é eu, nem você, nem o apóstolo Paulo. A regra de santidade é Cristo. Como ele viveu. E esse jovem ainda não tinha compreendido isso. Ele estava vivendo uma vida buscando piedade e santidade da forma errada. Estava procurando algo externo, estava tentando com suas próprias forças, com suas próprias obras. E por isso, mesmo conhecendo a lei, a visão limitada e precária da lei de Deus nos faz distanciar e não compreender o caminho que nos leva para a vida eterna. É um fardo. Isso é um fardo. Religiosidade formalista e hipócrita é um fardo colocado sobre os ombros dos cristãos. Por isso que o salmista ele fala que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito. O Senhor não desprezará. Por isso, meu irmão, fuja de uma aparência externa de religiosidade. O quão belo é ver um cristão dizendo: foi eu que errei, me perdoe. Foi eu que fiz. Meu irmão, eu estou arrependido, me perdoe. Senhor, me perdoe pelo meu pecado. E isso sim, é uma demonstração de mudança e de vida eterna. Eu não sei o que é que teu coração tem muitas vezes pulsado e você tem colocado a lei de Deus como fardo na sua vida. Sabe por quê? Porque a lei do Senhor não é um fardo. A lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. É mais desejável do que o ouro, muito ouro depurado. É mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Por isso, a lei do Senhor ela é perfeita. Jesus ele olha aquele jovem, ele percebe a limitação dele,
E Cristo não olhou para aquele jovem e disse: o inferno é teu lugar, fariseu. Jesus fitou, o amou e disse: olha, só te falta uma coisa. Tem algo no teu coração que tem te impedido de entrar na vida eterna. Olha, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Esse jovem rico possivelmente era alguém sincero, era alguém que estava buscando entender, mas ele não compreendia. Ele precisava do ensino, do confronto da palavra de Cristo. Era um jovem sincero com a teologia deturpada, com o conhecimento de Deus deturpado. E Cristo mostra ao jovem rico que ele não observa os mandamentos difíceis. Ele estava observando os fáceis, mas os difíceis ele não estava fazendo. E veja que esse versículo não é a ordem de Cristo dizendo que nós temos que pegar todos os nossos bens, vender e dar aos pobres. Não é isso. Cristo estava mostrando para aquele jovem onde estava o coração dele. Não tem nenhum problema de um jovem ser rico ou pobre, mas o problema daquele jovem era a sua riqueza. O Senhor então disse para ele: olha, você ama mais o dinheiro do que a Deus. Esse é o seu problema. Você teria coragem? Era o que Cristo estava fazendo para ele. Você quer mesmo herdar a vida eterna? Você está pronto para abandonar todas essas coisas? Cristo então, no Sermão do Monte, ele fala um pouco sobre isso. É quando ele fala como se deve dar esmolas, em Mateus capítulo 6. Versículo 12, ele diz assim: quando, porém, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que te faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Dizendo para ele: olha, vende tudo e dá aos pobres. Você tem coragem de viver toda a sua vida sem isso que te dá confiança e segurança? No versículo 19 ao 21 do Sermão de Cristo no Monte, Cristo ele diz assim: olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É onde estava o coração desse jovem. E Cristo continua argumentando. No versículo 24 de Mateus 6, ele diz: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai aborrecer de um e amar o outro, ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e às riquezas. Cristo então confronta esse jovem. E o texto lá em Marcos 10 vai mostrar que a reação desse jovem ao ouvir essa palavra foi a seguinte. Marcos 10, 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você consegue perceber o que a palavra de Cristo causou na vida daquele jovem? Se fosse hoje, possivelmente a visão de muitos seria falta de sabedoria. Olha, um jovem serviu a igreja desde criança, não é de festa, não bebe, não vai para uns cantos, está aqui servindo a igreja. Uma palavra com a falta de sabedoria, poderia ter um tato melhor. Possivelmente é o que teríamos hoje se Cristo fizesse isso.
Olha, o jovem foi lá com toda boa vontade, se ajoelhou, perguntou e disse a ele: bom mestre. Mas, meu irmão, a palavra de Cristo, ela tem essa função em nossas vidas. Ela é mais afiada do que a espada de 2 gumes. E ela divide juntas e medulas. E cada vez que a palavra de Cristo ela é exposta de maneira mais profunda, o Espírito Santo ele vai tirando as raízes de idolatria do nosso coração. E nós só temos responder com 2 formas: ou entregando o nosso coração a Cristo e nos sujeitando à sua palavra, ou nos contrariarmos e nos entristecermos. Eu vou fazer uma pergunta semelhante da semana retrasada. Como você tem recebido a palavra de Cristo? Você tem ouvido a voz do Pai quando Ele diz: este é meu filho amado, a Ele me ouvi? O amor ao mundo, o amor às coisas que ao mundo, o nosso coração nessas coisas, nos impedem de viver a vida cristã. Nos impede de experimentar o reino de Cristo nas nossas vidas. Possivelmente você está sentindo isso hoje. Como toda demanda que você tem aí fora para conquistar e obter lhe impede de estar aqui. Ou muitas vezes você até está aqui, mas só o corpo presente está cansado, está exausto. Não vê a hora de acabar. Cristo, Ele não quer que o seu corpo esteja aqui. Ele quer que você venha para cá, para que o seu coração esteja sendo demonstrado a submissão e o serviço a Ele. Mostrando que o seu coração não são das coisas desse mundo, e que você tem procurado para si tesouros celestiais. E Ele então, meus irmãos, nos ensina a não confiarmos nas nossas obras ou naquilo que nós podemos fazer para conquistar a salvação. Riqueza, prosperidade, negócios dando certo, não é demonstração da bênção de Deus na sua vida. É somente negócio que deu certo. Não é demonstração nem de bênção, nem de maldição. São negócios que deu certo. Somente isso. Não pense você que tem riquezas, que Deus tem lhe abençoado porque você tem uma conta, uma casa confortável. O que você pode proporcionar coisas para o seu filho que você não teve. Isso não é demonstração da bênção de Deus. E talvez se você não obteve isso, ou não vai obter isso nunca na sua vida, não é demonstração de juízo de Deus. Porque no céu terá pobres e ricos. Mas as tentações que os que têm riquezas terão mostra a dificuldade que ele terá em entrar no reino de Deus. Porque aqueles que têm riqueza querem manter essa riqueza. Aqueles que têm riqueza querem preservar esse status. Aqueles que têm posses querem manter e ter mais. E isso dificulta. E, meu irmão, você procurar ter uma vida confortável ou ter uma condição financeira boa, ela não é errada por si só.
mas que é difícil você viver isso sem ter um coração cobiçoso ou descontente. Nem todo mundo vai ser rico. E nem todo mundo vai ser pobre. Mas devemos viver de maneira digna, segundo o Evangelho. Mas entenda, dificilmente os que têm riqueza entrarão no reino dos céus. Por isso, os irmãos que têm uma condição financeira boa, se atentem a isso. Não vivam para o seu negócio, para o seu dinheiro, para a sua riqueza. Não viva para isso. É difícil para você entrar no reino dos céus, porque você é rico. Pastor, é isso mesmo? Leia, por favor, comigo Mateus 10, versículo 23. Quando diz assim: então Jesus, Marcos 10, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Para ninguém sair contrariado comigo esta noite, assim como o jovem rico fez com Cristo, foi ele mesmo que disse que dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que têm riquezas. E a teologia da prosperidade, pastor, esse tanto de igreja que tem fora falando que quanto mais você dá, você vai ser abençoado e você vai ter mais. É mentira. É uma religião de Satanás que diz isso. Tesouro celestial, é isso que nós procuramos. Essa é a maior riqueza. Os próprios discípulos de Cristo que estavam ali, eles estranham isso que Cristo estava dizendo. Jesus insistiu e disse: olha, meus filhos, é difícil, quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Nós podemos ver isso de diversas formas. Como aqueles que ganham um pouco a mais no domingo não querem fechar os seus negócios. Como muitas vezes, sendo rico ou pobre, nós não deixamos nem de comprar nem de vender no dia do Senhor. Como muitas vezes Deus ele nos dá valores e nós não queremos devolver ao Senhor de acordo com aquilo que Ele nos dá. Queremos administrar e entender e saber. Por quê? É difícil lidar com as riquezas desse mundo. Quem não quer ganhar bem? Quem hoje aqui nessa noite não queria que no próximo ano está ganhando o dobro que ganha? Todos nós queremos isso. O que nós iríamos fazer, o que iria nos proporcionar, pessoas que poderíamos ajudar, coisas que poderíamos investir, tantas coisas, todos nós queremos isso. Isso não é errado por si só. Mas como é que nós lidamos com isso? É difícil. Quanto mais nós ganhamos, quanto mais nós temos, é difícil viver a vida cristã. Como é fácil para os que ganham pouco dar a porcentagem, para os que ganham mais não querem contribuir conforme, não querem ajudar conforme. O zelo, o cuidado, o amor demasiado ao dinheiro. Os discípulos, no versículo 26 diz assim: eles ficaram sobremodo maravilhados, mas o texto aqui não é que eles ficaram maravilhados, dizendo isso é algo maravilhoso. A ideia da palavra que traz aqui é que eles ficaram: como assim? Se os ricos não vão entrar no reino dos céus, então, quem pode ser salvo? Por quê?
tinha o entendimento que prosperidade financeira era uma demonstração de bênção e de salvação. Estou dizendo, não é. Não confie nas suas obras como termômetro para você ser salvo. Não confie na sua finança ou nos seus negócios como Deus está abençoando você. Da mesma maneira que o pobre ele tem suas lutas, o rico também tem. E veja, o versículo de número 27 vai demonstrar para eles. Veja o que Cristo ele faz no versículo 27. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Cristo fita os olhos, olha nos olhos deles e diz: olha, para você é impossível você ser salvo. É impossível que você seja salvo. Tudo que você fizer é para a sua condenação. Tudo aquilo que você tem não vai te ajudar em nada para você ser salvo. O carro que você anda, a casa que você tem, o seu negócio, a quantidade de dízimo e oferta que você dá, o quanto você ajuda os outros, não vai ajudar nada na tua salvação. Então, para você, é impossível você ser salvo por aquilo que você faz. Mas entenda, para Deus não tem nada impossível. Não é impossível para Deus salvar um pecador, seja ele rico ou pobre. É impossível para você que é pobre entrar no reino de Deus. É difícil, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas não tem nada impossível para o nosso Senhor. Ele mandou o seu próprio Filho para viver neste mundo, entregar a sua própria vida para nos salvar. O que é mais valioso para você do que a sua vida? O nosso Senhor ele entregou a sua própria vida para que nós tivéssemos vida. Por isso, não confie na sua vida, nas suas obras, no que você tem. Confie na vida, nas obras de Cristo, o que Ele fez para a sua salvação. E isso é o verdadeiro Evangelho. Esse é o Evangelho da graça, que por suas obras você não é salvo, mas pelas obras de Cristo nós temos confiança e certeza da nossa salvação. Por aquilo que Ele fez, não por aquilo que nós fizemos. Por aquilo que Ele tem, não por aquilo que nós temos. E o Senhor estava mostrando isso para os seus discípulos. E Pedro perdeu mais uma oportunidade de ficar calado. Novamente Pedro abre a boca no momento em que ele deveria se calar. Pedro começou a dizer-lhe: olha, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ele falou: nós abandonamos tudo e estamos te seguindo. Mas Cristo estava dizendo a eles o contrário: não confie no que você fez. Pedro ainda não tinha compreendido. Jesus volta e continua ensinando. Olha, eu vou dizer para vocês, versículo 29 ao 31. Cristo ele diz: entendam, lembre-se do compromisso do Evangelho da vida eterna, das recompensas da rejeição, que ninguém há que tenha deixado casas ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Tudo aquilo que você abandona para servir a Cristo, você ganha 100 vezes mais.
Se você perdeu a sua casa por conta do Evangelho, você vai receber mais de 100 casas. Se você perde um irmão, uma irmã por conta do Evangelho, você vai receber 100 irmãos. É pai, é mãe, você receberá 100. São filhos, 100. São campos, 100. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? Que a minha casa é a casa do meu irmão. Que dentro do meu do povo de Deus eu tenho pais, eu tenho mães, eu tenho filhos. Que o negócio do meu irmão é meu também. Isso não é socialismo, viu, meus irmãos? Isso é cristianismo. Mas nós vivemos tendo tudo em comum. Porque aquilo que me serve também serve o meu irmão. E que se meu irmão está passando alguma dificuldade, eu também estou. Se meu irmão ficar sem o que comer, eu também ficarei. Se meu irmão não tiver o que beber, eu também não terei. Se eu não tiver onde morar, meu irmão também não terá. E a palavra do Senhor mostra onde está a verdadeira riqueza no Evangelho. Onde a recompensa que nós temos, ela não é material. Ela não é física. Ela não é externa. Ela vai no teu coração e muda o teu coração. Ela mostra que o compromisso com o Evangelho é uma vida de renúncia. E hoje nós estamos aqui recebendo tal recompensa. Olha ao seu redor, quantos pais você tem? Quantas mães você tem? Quantos filhos e filhas, quantos irmãos e irmãos você tem? E quanto mais você terá. E o Evangelho vem novamente. A ironia do Evangelho. Muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aqueles que acham que estão ganhando, estão perdendo. Aqueles que acham que tem muito, tem pouco. Onde por meio da morte temos vida. Onde por meio do sofrimento nós temos alívio. Essa é a ironia do Evangelho. O Evangelho ele é contrário àquilo que se diz e àquilo que se pensa. Por isso, meus irmãos, é necessário nós entendermos. O Senhor não quer de nós um formalismo, uma hipocrisia. Ele não quer que nós busquemos esses atalhos para buscarmos a nossa salvação, confiar em coisas, naquilo que nós fazemos. O jovem rico, ele nos lembra isso. Confiar nas nossas obras ou riquezas não dá em nada, não nos levará à vida eterna. Esse texto aqui nos ensina que o reino de Deus não é concedido por méritos humanos. As armas que nós lutamos, elas não são carnais, elas são espirituais. E o que deve ser transformado é o nosso coração. Por isso nós devemos abandonar toda falsa segurança. Abandonar qualquer coisa que seja riqueza, obras, status. Seja algo que você vem construindo toda a sua vida, largue isso. Viva o seu compromisso com o Evangelho, com Cristo. Isso exige de você renúncia e humildade.
Não adianta nada você vir para este local para servir ao Senhor com o seu coração lá fora. Não adianta. Não adianta você sair da sua casa, se arrumar toda semana e vir para cá e o seu coração não está aqui. Deus, Ele não quer que esses bancos estejam cheios de pessoas que precisamos usar o local, o mezanino, ou derrubar esse local. O Senhor quer que aqueles que venham adorar estejam com os seus corações transformados, corações sinceros, para que de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. O Senhor nos chama para estarmos aqui dominicalmente para isso. É bonito quando vemos a igreja cheia, vemos o status no Instagram da igreja, várias pessoas. É bonito isso. É bom saber que pessoas têm ouvido. Mas Cristo quer que você ouça a voz dele, para que o teu coração seja transformado. Você que talvez está vindo a primeira vez aqui na igreja, desde aquele membro que está há mais tempo nessa igreja, Cristo nos chama ao arrependimento e transformação. Para que nós paremos de confiar nas nossas obras, naquilo que nós temos, e confiar nas obras de Cristo e no Deus que nós temos. É isso que Ele te chama. Largue o formalismo, tire essa capa. Largue a hipocrisia, tire essa capa. Renúncia, humildade e serviço. Devemos ser como Cristo é. Devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Para encerrar, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. E eu quero, meu irmão, que você saia desta noite com o coração disposto a ter esse mesmo sentimento que o nosso Senhor e Salvador teve. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o sentimento que deve estar em nosso coração, o mesmo sentimento que Cristo teve, de servir ao Senhor, de amá-lo, de ser obediente até o ponto de morrer por causa do Evangelho. Porque se nós perdermos a nossa vida por causa do Evangelho, é aí que nós achamos. Por isso, meu irmão, que o Senhor nos ajude e tenhamos o mesmo sentimento que o cristão teve. Como vocês estão fazendo isso? Pulando o muro. Não pule o muro. Não busque atalhos. Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.